Bem-vindos a mais um Otakuflix, um podcast onde vamos discutir os animes da Netflix, teorias, conspirações e curiosidades. Eu sou o Cadu e eu sou uma avó jogadora de beisebol. Eu sou o Clis e eu sempre quis ter uma avó gostosa que nem essa. Acho que todo mundo queria. Mas basicamente a gente vai pro episódio 3 de Dandadan. Bora logo com isso. Uou! Eu achando que ela tivesse trazido outro traste aqui pra casa. Mas você nem humano é, né? Fala sério. Essa minha neta não cansa de arranjar encrenca. Minha pele tá até ressecada de tanto estresse. Anda, pode cair dentro. O título do episódio é Uma Disputa de Velha contra Velha. Eu acho que esse título... Caramba, sério? Que esse é o título? Esse é o título. E eu acho que ele já conta um pouquinho do que a gente vai ver pela frente, né? Que, resumindo, é o confronto das duas velhas. A Seiko, a avó da Momo, contra a velha Tuo. Que é, se a gente for resgatar aqui, é o final do segundo episódio e o começo desse terceiro, assim, começo entre aspas, porque antes disso a gente tem uma pequena... um pequeno vislumbre de quem é a avó da Momo. Sim, a gente tem a apresentação dessa personagem, né? Que até então ela vinha sendo sempre, tipo, citada nos outros episódios. E aí, agora, de fato, a gente tem a apresentação dessa personagem, né? Que é a avó da Momo, a Seiko. E eu gostei muito, porque acho que como todas as apresentações de personagem até agora, tem sido sempre muito concisa, na medida certa, de uma forma que você consegue entender um pouco do personagem ou um espectro do personagem para depois você ir conhecendo as outras coisas. Já é uma apresentação muito boa da avó da Momo, sabe? Porque ela demonstrando um pouco dos poderes dela. Ela tá tentando, tipo assim, vai apresentando esse conceito de que ela é uma pessoa ligada a esse mundo paranormal. E depois a gente, tipo, tem esse comecinho, né, conecta lá no meio do episódio, que aí fecha essa apresentação dela, tipo, dizendo que ela é vista como uma trambiqueira pelas pessoas, mas tem um fundo de verdade ali no que ela tava dizendo. Sim, eu acho muito legal isso deles te levarem pra um caminho meio duvidoso, sabe? De meio que tentar mostrar os poderes dela como uma coisa fake. Mas eu acho que isso apresenta um pouco do mundo também, né? Dá esse contexto de world building que a gente tava sentindo falta. Que tipo, as pessoas não acreditam em alienígenas e nem assombrações, né? Então, tipo, Sim. É normal as pessoas ver isso como uma espécie de chacota. Eu assim. acho que no mundo, até no nosso mundo mesmo, é consolidado que esse lado, essa coisa meio de médium... Isso, ela é uma farsa, médium, sabe? boa, excelente palavra. E aí, acho que o que eles querem mostrar pra gente é que dentro do universo de Dandadan também assim como no nosso, essa coisa é meio levada na piada, sabe? Sim, como uma coisa falsa. Tanto que quando ela sai, tem dois produtores que falam, não, deixa, vai ser uma vergonha, mas não tem problema. É um canal pequeno, né? Não sei o quê. É um canal pequeno, isso não vai dar problema pra ninguém. Então eles deixam isso seguir, porque meio que pra eles, tipo, tanto faz como tanto fez. Mas eu acho interessante que aí a avó da Momo, né, a gente é apresentada essa personagem dentro desse programa de televisão, ela sai de lá, pega um táxi, começa a voltar pra casa, e quando ela volta pra casa, a gente, tipo, tem exatamente a mesma cena do final do episódio 2, né? O que eu acho bem interessante de como esses episódios, eles são extremamente lineares, né, cara? Eu acho que a gente pode tratar Dandadan, na verdade, como arcos, sabe? Eu enxergo do primeiro ao quarto episódio como o arco da velha Turbo. Por isso que a gente consegue ver essa linearidade entre os episódios. E aí essa segunda cena, que é ela chegando em casa, e aí que você falou que liga no segundo episódio, eu acho muito interessante, porque aí a gente começa a ver como que um pouco mais da personagem Seiko, sabe? Uhum. Porque até então a gente teve um pouquinho do que é ela, só que de uma forma duvidosa, mas a partir de agora a gente vai ver quem realmente é essa personagem. Então, na cena do táxi, não sei se você lembra, porque ela tá indo de táxi, e aí o taxista fala alguma coisa pra ela, e ela dá a entender que isso ofendeu ela, pede pra ele parar o carro, que ela vai descer ali e manda ele embora. Mas eu acho que ela desce ali mais porque talvez ela já tenha sentido a presença do Okarun, não?
É exatamente por isso, por isso. Na verdade, a narrativa tenta dar a entender que ela tá indo embora por causa da fala do taxista, mas na verdade ela já sente a presença da velha Turbo, tanto que ela fala, sai daqui se você não quiser morrer. Sim, eu acho que é mais nessa vibe mesmo, tipo... E aí no que ela manda ele embora, ela já chega lá toda bereza, entendeu? Com um taco de beisebol. Com um taco de beisebol, cara, eu gostei disso, porque é uma coisa muito não... Tipo assim, onde que ela tava com aquele taco no táxi, sabe? Ela levou um taco de beisebol pro episódio, pro negócio de televisão? Que fonte é essa? Ela já tá, tipo, preparada pra qualquer problema que pode vir dar, entendeu? Qualquer problema espiritual. Pegue o seu taco ela é uma médium muito badass, cara. Ela é uma personagem muito foda, muito carismática. Já assim de cara ela já te cativa, sabe? Ela já te conquista. Sim. E eu acho interessante que, tipo assim, esse taco de beisebol, a gente percebe rapidamente que, na verdade, é tipo um lápis gigante que ela escreve no chão, né? Ela desenha um círculo em volta do Okarun. E aí começa, tipo, uma luta entre ela e o Okarun. Sim, e eu preciso falar, cara, eu gosto muito de todas as lutas porque elas são muito bem coreografadas, entendeu? Uhum. Pô, quando você vai ver a forma como ela joga com a velha Turbo, é uma coisa psicológica, é uma coisa meio de xadrez, mas ao mesmo tempo mostra o poder e a força que ela tem, sabe? Também já mostra o lado protetor dela em relação a Mon, porque ela não quer entender o que tá rolando ali. Ela vai falar assim, eu não vou nem deixar a minha neta entrar em contato com isso, sabe? Eu já vou exterminar esse yokai aqui, esse yokai aqui pra ela não ter que passar por isso. E aí rola uma luta muito badass, sabe? Que ela começa a usar pregos e o taco de beisebol feito um martelo e o lápis marcando círculos e mudando. Cara, eu adoro esses transformando barreira. Nossa. Eu adoro esses sisteminhas de shonen, assim, sabe? Tipo, essas mecânicas de luta e de, tipo... Sabe, tipo, ela desenha o círculo e ela coloca o prego e aí aquilo é tipo uma maldição, porque quem tá fora do círculo, eu não lembro direito agora, mas tipo, eu gosto muito desses sistemas, assim, sabe? Tipo, eu acho isso bem legal de como eles... É muito rápido, sabe? Mas pronto, criou uma dinâmica ali na luta e é por isso que ela acaba vencendo o Okarun. Eu concordo muito com você, eu acho que toda essa parte da construção de como funciona a magia no universo de Dandadan é muito interessante porque a gente tem uma pequena amostra de como é. Então, tipo, ela enfrenta a velha Turbo, ela coloca dentro daquele, né, tipo, e depois a gente tem uma espécie de time skip não, que time skip é outra coisa. A gente tem uma leve passagem de tempo aqui porque a Momo de fato acorda. E lembrando que ela estava inconsciente por toda essa luta entre a velha e a velha Turbo. Sim, as duas velhas. Exatamente. Ela acorda e a gente descobre que a avó da Momo trancou o Okarun, tipo, dentro daquela casinha ali nos fundos. Eu acho que antes disso eu queria destacar um pouquinho aqui, porque a gente tem a primeira interação entre as duas. Sim, é a primeira interação entre as duas. Num momento onde a avó da Momo tá assistindo TV, ela tá assistindo um programa muito famoso, que é um programa que existe de verdade, tá? É Bakatono. É um programa histórico, sabe? Japonês, humorístico. O protagonista é interpretado pelo mesmo cara desde 66, entendeu? Então, tipo, é um bagulho assim, tipo, o cara é uma lenda lá. Ou seja, eles usam muito essas referências. Eu comecei a perceber que o escritor, né? Ele gosta muito de trazer essas coisas, essas pequenas referências do mundo real, sabe? Da cultura pop japonesa pra dentro de Dandadan. Sim, gosto bastante do diálogo delas, né? A primeira vez que a gente tem elas conversando. E na sequência, a Momo já sai correndo pra saber onde que o Okarun estaria preso, porque ela acha que o Okarun, de fato... Mas aí ele basicamente tá, tipo... Cara, como você chamaria essa casinha? Tipo, a casinha dos fundos, assim? Tipo... Um templo? Porque parece como se fosse um templo, né? Tipo, dentro da casa. Eu diria que é quase como se fosse um quarto de hóspedes, sabe? E aqui a gente começa a ter um diálogo agora entre os três, basicamente. O Okarun tá do lado de lá da porta. Ele tá preso dentro dessa casinha porque isso restringe os poderes dele, até onde eu entendi. A avó da Momo começa a explicar sobre a velha Turbo, né? A gente tem a explicação do que é a velha Turbo de fato dentro do episódio, né? Tipo, a gente não tinha tido isso até o momento, né? Eu acho que esse é aquele momento...
Eu acho que esse é aquele momento assim, vou tirar todas as dúvidas. A gente já tá quase que na metade do episódio 3, jogamos muita informação aqui, então vamos começar a explicar uma a uma, acabando com todas as pontas soltas e meio que mostrando vocês para a resolução do problema. E tem até um pouco do passado da velha Turbo aqui, que a avó da Momo fala que a velha Turbo se fundiu com outro yokai ali dentro daquele túnel. Na verdade é um Jibakurei. Jibakurei? Mas isso não seria tipo um tipo de monstro também? Um tipo de... É um tipo de espírito, na verdade. Eu fui pesquisar, né, fora do universo de Dandadan, e não existe nada desse tipo, sabe? Ele foi criado mesmo para Dandadan, mas a explicação que o universo de Dandadan dá é que é um espírito que tem uma fixação por um determinado tipo de lugar e fica preso nesse lugar. Entendi. Entendeu? E aí, esse lugar que ele fica, que ele se instala, acaba virando o território dele e ele fica invencível nesse território. Você acha que isso tem a ver com, tipo... Porque a avó da Momo também cita que existe na cidade onde eles estão, né? Tem essas divindades nesse território, né? Essas divindades não, perdão, esses espíritos, né? E aqui começa a ter essa explicação sobre as divindades por território. E eu acho engraçado que a própria avó da Momo, ela cita que fora do meu território eu também não tenho poder, né? Então, tipo assim, ela de fato tira o poder dela também de um espírito, sabe? Desse poder que tem nesse território. Do poder que tem no espírito desse território, né? Tipo, eu acho interessante esse conceito. Não tinha sido abordado em nenhum momento agora. No mangá é similar essa explicação também? Na história, essa explicação do Jibakurei, ela vem junto com a explicação de como que eles podem derrotar a velha Turbo. Sim. E aí vem a piada, né? Vocês têm que brincar de pega-pega com a velha Turbo. Como assim? Porque eles precisam tirar ela do território de Shono para poder enfraquecer, que é o território dela, e que é o território do Jibakurei, para poder enfraquecer e derrotar ela. Sim. Então, toda essa explicação de divindades por territórios, na verdade, leva a essa conclusão, né? Tipo... Foi dada essa informação para os personagens chegarem a essa solução de como derrotar a velha Turbo. Então, mas aí vem uma explicação um pouco mais aprofundada, porque quando a Seiko propõe isso para Momo, a Momo fala, não, a gente não vai fazer isso. Eu não consigo correr com as minhas pernas aqui fininhas. Ela até faz uma piada. E aí ela sugere, a gente pode usar o talismã que a gente usou para derrotar o monstro de Flatwood e tudo mais. Só que aí a Seiko já vira e fala que não vai funcionar por conta do limite do poder dela. E aí ela explica que tá atrelada ao limite da cidade que elas moram, que é a cidade de Kamikoshi. Entendeu? Que são dois territórios diferentes, porque a gente pode ter a impressão de que a velha Turbo é do mesmo território que eles, mas na verdade não é. Não? Tá? São territórios diferentes. A velha Turbo está no território de Shono, e o poder da avó da Momo é só dentro da cidade de Kamikoshi. E aí ela fala, aí que vem a explicação, né? Que ela fala que ela só pode usar o poder ali porque ela que retira o poder da divindade dessa região. E é aí que eu acho interessante que não cita essa divindade, né, cara? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, tipo assim, como assim o seu poder sai de uma divindade e você não cita o que é essa coisa? Mas eu acho que é muito também pra não dar tanta informação desnecessária, né? Exatamente por isso. Eles são muito bons em dar o tanto de informação que você precisa. E eu acho que se eles não deram isso agora, é porque em algum momento... porque isso não é relevante agora, mas em algum momento pode vir a ser. Perfeito. E na sequência, começa um mini arco de treinamento. O que você achou disso? Porque a partir do momento que eles têm eles chegam a essa conclusão de que eles precisam vencer a velha Turbo e eles já sabem como fazer isso... Começa um mini arco de treinamento para cada um deles entender os seus poderes, né? Tem aquela mini piada que é o Okarun querer ir no banheiro. Então, tipo... É muito isso bom. Tudo
Isso é ideia um muito boa. capítulo do mangá. Isso é um capítulo Isso é do um mangá capítulo real. inteiro que ele tá querendo ir no Isso- banheiro. Tipo, caramba. Isso é um capítulo inteiro. E o nome. E eu trouxe isso porque eu falei assim, cara, isso é maravilhoso, eu preciso trazer isso pra cá. O nome do capítulo é Vamos ao banheiro. Vamos ao banheiro. Ele escreveu um capítulo inteiro onde o Okarun fica com vontade de cagar. Existe uma competição pra, tipo, quem vai usar o banheiro primeiro, quem não vai, ele não pode cagar na casa da Momo, que a Momo não vai deixar ele cagar, mas na verdade, aí a avó da Momo entra nessa, porque ela também quer usar o banheiro, não sei o quê. E tudo isso só por causa daquela cena da velha Turbo chantageando eles pra irem pro túnel. Tipo, Isso é genial, e isso isso é fica genial. com você, sabe? Isso marca. E eu acho isso bom, sabe? Eu acho essas ideias absurdas muito bem colocadas. E eu gosto também. Tipo, na verdade, peraí, antes disso tudo, porque senão a gente vai pular essa parte. Cara, como que o Okarun faz o número 1, por exemplo, no banheiro, sabe? Como é que ele faz xixi? Cara, realmente. Se ele não tem a bela banana, pergunta. como é que isso funciona? Será que é Bela literal? pergunta. Será que não é? Será que, tipo... Porque em todo momento eles falam assim, tipo... Sabe, tipo, as duas ali ficam assim... Ah, mas deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver não sei o quê. E, tipo assim, dá a entender que é literal, sabe? Que ele não tem a banana mais. Mas eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que ele fica liso, entendeu? Eu Um não sei boneco te do dizer. Ken. Cara, é o que vem na minha cabeça. Porque assim, o que eles dão a entender é que ele fica sem a banana e sem os ovos. Aham. E Mas aí, como é que ele Entendeu? faz xixi? exato. Eu não sei te explicar, isso não é explicado. Acho que também isso não faz tanto sentido pro desenrolar da Mas história. fica aí, Mas fica assim, aí a dúvida. mas fica uma dúvida aí no ar. Se alguém souber, por favor, comenta aqui como que ele vai no banheiro fazer o número 1. E, cara, eu É. gosto muito de como ela aparece com aquele olho que parece sabe, tipo, um buraco, sabe? Parece um túnel, sabe? O olho. E aparece gigante na porta, assim. É uma coisa muito, tipo... Cara, eu sou realmente uma coisa sobrenatural aqui. O que eu gosto muito é do cuidado nos detalhes. Porque quando você vê a construção dessa cena, são os três, depois de toda a correria frenética, e você tem a Seiko gritando pra Momo assim, quem tá com a cura? Aí a Momo desmaia, aí só fica a Seiko e o Okarun, aí o Okarun chega no banheiro, aí a Seiko tá do lado de fora, só que nisso que eles estão chegando, mostra aquele talismã que a Momo cita, sabe, como que eles poderiam usar pra derrotar a velha Turbo, mostra ele na parede, e aí depois de tudo isso, mostra ele queimado. Então, olha só os pequenos detalhes que eles vão acrescentando aí pra, tipo, melhorar cada vez mais a construção desse universo. E Eu não tinha notado que o talismã de fato fica queimado, né? Ele fica meio preto depois, o papelzinho. sim. Mas é isso. Na sequência, os dois, eles estão com essas roupas típicas, essas roupas tradicionais, assim. E Uhum. eles vão até o túnel da velha Turbo. E assim termina o nosso terceiro episódio. Cadu, mais algum último recadinho? Pessoal, só queria agradecer a todo mundo que escutou, mas bora pro próximo. Bora lá, então.